Pronto. Ok. Boa noite. São exatamente 8 horas aqui no meu notebook. A gente vai dar início à nossa aula. Então, hoje nós vamos estar com a aula número 12, e eu vou fazer a parte 2 das funções da linguagem. Mas, retomando um pouquinho o que a gente falou na aula passada, nós demos ênfase aos sentidos conotativo e denotativo, que fazem parte de semântica e fazem parte da estilística. E eu não poderia entrar dentro das funções da linguagem sem primeiro fazer com que vocês relembrassem. Muita gente tem esse conhecimento fresquinho, mas eu sei que alguns de vocês já têm um tempinho sem estudar, ou por entrarem em outra área, outros por estarem trabalhando continuamente, e aí não tinha mais tempo de estar estudando. E é um assunto assim que a gente não vê com muita frequência, apesar de estar circulando no nosso dia a dia. Então, tanto o sentido conotativo quanto o denotativo está presente na nossa sociedade, está presente no nosso dia a dia. As canções trazem bem o sentido conotativo. Os textos objetivos, as notícias, as reportagens estão dentro do nosso lar, pois cada um de nós, nem que seja um minutinho do dia, assiste ou acessa os veículos de comunicação, e principalmente as redes, né, digitais, para ficar informados, né? Nós fazemos isso. E aí, o que acontece? Hoje nós vamos dar ênfase nas funções da linguagem. Eu sempre tenho dito para vocês que eu ainda não peguei uma prova que não tivesse. E já é fichinha também no Enem. É difícil você pegar uma prova de concurso e não ter funções da linguagem. Então, vamos fazer esse passeio, como sempre. Nós temos 1 hora, mas eu nunca termino com 1 hora. Eu sempre passo do meu horário. Por quê? Porque eu sinto a necessidade, que a necessidade de vocês também é uma necessidade minha. Né? Eu sinto sede de conhecimento por parte de vocês, e o empenho e o foco. Né? Então, por isso, a gente vai fazer esse apanhado hoje sobre as funções da linguagem. Na aula passada, né, nós vimos os tipos, né, na linguagem conotativa, os tipos mais comuns que caem, e aqueles que a gente vai precisar dentro das funções da linguagem. Então, o que vem a ser funções da linguagem? Então, as funções da linguagem têm muito a ver com a intenção, né, no momento de produção, no momento de construção de um texto, e o que se propõe, né, na exigência do leitor com relação a ele, né? Então, as funções de linguagem são as formas como cada indivíduo organiza sua fala dependendo da mensagem que ele quer produzir. Então, nós falamos há muito tempo atrás, né, há um tempo aí atrás, sobre, acho que uma das primeiras aulas, sobre, naquele momento nós falamos sobre os elementos da comunicação, e eu disse até para vocês, guardem aí esse conhecimento, porque nós vamos precisar deles. Né? Então, o que acontece? As funções da linguagem são 6. A função referencial, a função emotiva, a função poética, a função fática, função conativa, função metalinguística. Nós vamos encontrá-las, né, essas funções, dentro dos textos, dentro dos gêneros textuais que circulam, os mais usados, que estão atualmente no nosso universo de convívio, no nosso contexto. Então, nós vamos aprender hoje a fazer essa diferenciação, e vamos ver que algumas questões de concurso não são tão difíceis assim. Basta apenas que vocês consigam fazer essa diferenciação, né, o foco em cada uma delas, para que haja sucesso com relação ao item e ao gabarito do item. Tá bom? Então, como eu falei antes, cada uma dessas funções é utilizada com diferentes o quê? Intenções. Então, tem muito a ver com os fatores de textualidade que eu também falei lá atrás, que todo texto tem sentido, e todo texto tem um sistema de textualidade. Né? Ele se materializa
a partir de alguns elementos, e um deles é a intenção. Qual é a intenção de determinado gênero? Qual é a intenção? Então, nós precisamos entender que cada texto tem uma intenção, tá bom? E aí, um detalhe. Embora uma função seja determinante, pode ser que em determinado texto possamos encontrar mais de uma função. Mas vai existir aquela função que predomina e que você olha para aquele texto e fique bem claro qual é o tipo de função da linguagem. Então, só retomando, a referencial, será que é emotiva? Será que é a poética? É a fática? A conativa e função metalinguística. São essas funções que estão presentes dentro das questões de língua portuguesa, não somente de concursos públicos, mas também do Enem. Então, é fichinha, e as provas que eu olhei sempre tinham uma questão sobre o assunto que a gente tem aqui para estudar. E aí eu peço foco, atenção, se vocês tiverem dúvidas, façam perguntas, o momento é esse, porque praticamente é o último assunto que a gente vê nessa pegada de compreensão, interpretação e o texto em si. Depois a gente vai trabalhar com a reflexão sobre a língua, com questões de gramática, e como eu já falei, a gramática hoje ela é contextualizada. A gramática hoje ela é estudada não isoladamente do texto, mas junto com o texto. Vamos lá, vamos ver como é que essas funções se desenrolam dentro da língua portuguesa. Já falei para vocês também que a semântica, a estilística, é como se você botasse uma roupa diferencial na língua portuguesa e fizesse com que ela ficasse mais a rigor. Então, vamos lá, boa noite para quem eu não falei ainda. Vamos aqui continuando. Ó, lá atrás nós estudamos que existe o emissor, né, como elementos da comunicação, que é aquele que emite, que codifica uma mensagem. Também lá atrás, nós estudamos que aquele que escuta, que recebe, que decodifica a mensagem, ele é chamado de receptor. Estudamos também que, como um elemento extremamente importante, a mensagem. E aí nós temos os três, emissor, mensagem e receptor, como os elementos mais importantes de todos que estão aqui, né? Temos também o referente, né? Aqui a mensagem, a forma como a mensagem é transmitida pelo emissor, não é o conteúdo, mas como o emissor transmitiu a informação. E aí nós temos aqui, eu falei há pouco sobre o referente é o contexto, o conteúdo dessa mensagem. Bom? O código é o conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem, e o canal é o meio. E, salvo engano, é a primeira aula. Quem tiver dúvida, volta lá nos vídeos, pega o material, dá uma analisada melhor, porque vocês precisam desse conhecimento. Por quê, professora? Porque nós vamos associar cada função a esses elementos. Como assim, professora? Bom, as funções da linguagem nós temos 6. Então, quando nós falarmos sobre a função emotiva, nós estamos diretamente falando sobre o elemento da comunicação emissor, certo? Quando fizermos referência à função referencial, é o referente, tá? Portanto, a gente vai ver como é que isso funciona. Quando fizermos menção na busca do conhecimento sobre a função poética, há uma relação direta com a mensagem. Quando fizermos menção à função conativa ou apelativa, é ao receptor. A função metalinguística, ao código. E a função fática, o canal. Ok? Ainda está escuro, ainda não consegue construir um conhecimento em cima, mas vamos lá.
o que eu falei ali. A emotiva, a gente chama, o som tá baixo, vou aumentar aqui. Quando eu boto no máximo, aí se vocês falarem, dói meus ouvidos, mas eu aumentei, veja se melhorou. Coloquei 96% e é o mesmo fone de todas as aulas. Veja aí se melhorou um pouquinho. Pronto. Então, o que era que eu estava falando ali? Que a função expressiva ou emotiva, temos nós esses dois nomes a fazer referência, né, a isso. O destaque é no emissor, ou seja, naquele nós revisamos que aquele que produz a mensagem, né, o autor da mensagem, ele é chamado de emissor. Então, a função expressiva, só um minutinho, gente. Nossa, será que é só o meu? Tenta sair e voltar de novo. Oi. Mãe, qual é que é para levar? É o Aristab mesmo ou o genérico? O genérico. É. Pronto. Aí vamos lá. Estou em aula. Aí vamos lá. Toda vez que for função expressiva ou emotiva, o destaque vai ser para o emissor. Apelativa e conativa no receptor. Poética, mensagem, aí vocês vão dar uma lida direitinho nisso, porque eu vou estar explicando na frente. A função referencial ou informativa, o referente. Metalinguística, o código. Função fática, canal. Coloquei aqui só mais para vocês estarem lendo, né? E pegarem o fio da meada para não se atrapalhar. Então, vamos para a primeira. Gente, a função emotiva, que é aquela que está focada no emissor, né? Ela também é chamada de expressiva. Pode ser que alguns concursos chamem a de emotiva e outros chamem de expressiva. Então, o foco, a intenção desse primeiro tipo de função, prestem atenção. A linguagem está centrada em quem? Em quem produz. Então, aqueles textos que têm função emotiva, o texto ele vai estar caminhando para a função do emissor. A intenção não é quem vai ler. A intenção, na hora da produção, foi para si próprio. E aí, nesses tipos de texto, nesses textos, né, não posso nem falar tipo, porque senão eu entro na tipologia. Então, nesses gêneros, percebam que o eu lírico e também aquele que construiu, o emissor, ele está revelando seus próprios sentimentos, suas emoções. E a mensagem que é posta vai exprimir, né, uma intenção do emissor em relação ao conteúdo que está sendo detalhado naquele momento. Tudo bem até aqui? Vamos ver como é que funciona essa função emotiva? Primeiro, as características. Sempre vocês vão encontrar o uso da primeira pessoa, que é o eu. A linguagem é bastante subjetiva. Vai existir também muitos adjetivos constantes, sentimentalismo, uso de exclamações, de reticências, de interjeições, imagens que associam as emoções de quem? De quem produziu. Evidência de emoções, medos e desejos, né? Do locutor, que é o emissor. E a existência também de textos não verbais, que são autorretratos. Então, são algumas características que a gente pode encontrar como função emotiva. Quais são os gêneros que a gente pode encontrar a função emotiva ou expressiva? Nas autobiografias. As autobiografias não são escritas em primeira pessoa? Quem se lembra? Né? A biografia é quando alguém conta a história de outro. Né? A autobiografia é quando você mesmo conta a sua própria história. Então, lá pelo 7º ano, 8º ano, boa noite, Liz. 8º ano, existe esse gênero em que nós, na escola, passamos pelo estudo da autobiografia e, naquele momento, a professora pede, né, que possamos fazer um texto, e nesse texto, o aluno começa a contar fatos da sua própria vida,
onde nasceu, data que nasceu, como foi sua infância, como foi a sua fase de adolescência, juventude, né? Ainda em vida, a autobiografia, né? Relatos pessoais também. O relato pessoal é um recorte da sua vida, né? Um recorte da passagem do seu próprio tempo. Então, percebam que a autobiografia e os relatos são coisas nossas, são produções nossas. Então, o texto está falando sobre quem? Sobre o próprio emissor. Estão entendendo? Então, se é um texto em que se fala sobre si mesmo, sobre suas emoções, né? O diário, olha um exemplo bem marcante aqui, a presença do diário. Então, se na hora da prova tiver um fragmento de um diário, né? Por exemplo, o diário de Anne Frank. Digamos que na hora da prova tem lá um trecho do diário dela e pergunta qual é a função da linguagem. E as 6 opções. 6 não, porque a gente já viu que são 4, né? E nela tem a função emotiva, você já tem que ir de cara para emotiva. Se só tiver o nome emotiva ou se tiver predomina alguma coisa, mas a predominância é com relação à emotiva ou expressiva. Mas também podemos encontrar nos poemas de primeira pessoa. Podemos encontrar em canções de primeira pessoa. Né? Então, se você pegar aquela música meu nome, aquela que diz bem assim, Almi Sater, né? E aquele outro compositor que diz, ando devagar porque já tive pressa. Perceba que quando fala ando, nós temos aí um pronome escondido, que é eu ando, né? Então, nesse momento, o que é que está acontecendo? Há a função emotiva ou expressiva fortemente ali. Por quê? Na hora de construção daquele texto, daquela canção, o autor estava centrado nele, no emissor. A intenção era nele, totalmente nele. E o eu lírico está o tempo todo falando sobre si próprio. Né? Também as mensagens de WhatsApp, né? Nós vamos pensar também como emotiva algumas mensagens, né? Cartões de declarações de amor, nós vamos concebê-las como função emotiva ou expressiva, ok? E aí, como eu acabei de falar, as músicas vão trazer, depoimentos vão trazer, as memórias literárias, que é quando a gente também rememora, traz fatos antigos, né? Da nossa infância, do lugar onde a gente viveu. Então, são textos característicos com a função emotiva. Então, jamais poderia falar sobre funções de linguagem sem mostrar para vocês os gêneros, sem falar da função dos gêneros textuais. Então, como já foi dito lá, além da entrevista, né, o autorretrato. Então, nesse caso aqui, eu trago para vocês alguns exemplos de textos, de gêneros textuais, que abordam a função emotiva, né? Então, vamos ver aqui as possibilidades neste tantinho de exemplos de questões, né, de itens, mas antes vamos ver aqui um trecho da canção de Raul Seixas. Olha só, sabemos que as canções têm o mesmo formato de poema e o poema se materializa da seguinte forma, em verso e estrofe. E aqui nós temos, né? Prestem atenção. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu quero ser essa metamorfose ambulante. Tá bom? Então, o que é que predomina aqui? A primeira pessoa. Uma linguagem subjetiva, né? Só que eu quero que vocês tenham cuidado, porque tem outra função
da linguagem que se parece, né? Nós vamos ter a função poética, mas existem particularidades entre as duas que as diferenciam. Então, pela marca da primeira pessoa e o tempo todo, a intenção, o foco é no emissor, nós vamos ter aqui a linguagem, né, a função da linguagem chamada de emotiva. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Deu para entender esse primeiro? Função da linguagem emotiva e expressiva? Ok. Vamos lá, vamos treinar. Assinale a função da linguagem predominante nos textos a seguir. Nós temos o texto 1 e, na sequência, eu vou mostrar o texto 2. Prestem atenção. Olha a construção. Manuel Bandeira, né? E nós temos um poema. E olha só o que o poema diz. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo, os puristas. Texto 1. Analisem aí, texto 1, porque nós vamos escolher a função da linguagem. Manuel Bandeira. Vamos lá. Próximo texto. Vida de passarinho. Isso aqui é massa. Olha só, professora, tá ruim para ler. Então, olha aí a linguagem não verbal que eu vou ler para vocês. Vida de passarinho é muito cobrado no Enem. Observe, 2 passarinhos. Um diz para o outro com balão de fala: olá, papagaio. O outro responde: olá, papagaio. Aí, no outro quadrinho, nós temos: eu não sou um papagaio, eu sou um sabiá. E o outro responde: eu sou um sabiá. Nada disso, você é um papagaio. Aí o outro responde: você é um papagaio. Puxa vida, falar com você é perder tempo. Papagaio, eu sou mesmo bobo. Aí o outro disse: você é mesmo bobo. Não repetiu. Mas observem, né? Analisem direitinho. Deixa eu deixar aqui um minutinho sobre o que vocês ouviram, o que vocês estão vendo. Pronto. Vamos aqui agora. Lá disse, assinale a função que predomina nos dois. De cara, a gente não, vocês ainda não conhecem as outras, mas só para mostrar para vocês como funciona dentro de uma questão de concurso. Vai mostrar os gêneros textuais. Ó, cuidado, o gênero aqui não é poesia, o gênero é poema. Poesia é o sentimento que você tem a respeito daquilo que você está lendo. Tá bom? A poesia pode ser encontrada no poema, a poesia pode ser encontrada numa fotografia, a poesia pode ser encontrada no teatro, pode ser encontrada na música, tá bom? Então, o poema é que é o gênero textual. Então, nós temos aqui um poema no texto 1, é um gênero textual, e temos outro gênero textual aqui, tá bom? Outros gêneros são diferentes, mas vocês têm que olhar, né, nesse caso, para a intenção. Essa intenção está com foco no emissor. Então, quais são as características, né, do emissor? Aí é preciso pensar. Se for no emissor, nós vamos chegar a uma dessas respostas, né? Se fosse só um texto, só ia ter uma só. Mas como nós temos texto 1 e texto 2, é preciso identificar qual é a resposta. Aí só para a gente ver a estética de uma questão, como ela pode ser cobrada no concurso, mas a resposta a gente já tem, né?
A resposta é a função emotiva. Por quê? Vamos voltar lá. Ao analisar, percebam que o tempo todo o emissor, que foi quem construiu, está aqui, ó, o eu lírico. Estou farto. Estou farto. Ele está falando sobre si próprio, né? O foco é nele mesmo. A intenção do texto é para ele mesmo. O segundo, nós temos também a presença predominante da primeira pessoa o tempo todo, né? Eu sou um sabiá. Eu não sou um papagaio. Eu sou um sabiá. Né? Então, a intenção do autor é focada no próprio emissor. Tudo bem? Agora vamos ver isso aqui. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Então, nós temos aqui um trecho também, né, de um verso, né, que tem, né, uma linguagem aqui, tem uma intenção. Então, nesses versos do poema Provençal Bernot, né, então, vertidos para o português pelo poeta Augusto de Campos, né, um poeta muito importante da literatura, né? Aí tem aqui, evidentemente, o predomínio da função poética da linguagem, que é uma função também, né? A função poética. Nós vamos ver quais são as particularidades da função poética. Notável nos ritmos, nos jogos sonoros e no ar fraseado. Perdão, aqui está um espaçozinho. Então, ao lado dessa função, destaca-se a presença da. Então, nós temos duas presentes. Então, como eu já falei, pode ser que naquele gênero que está sendo cobrado só haja uma função. Como é que eu vou saber se só tem uma? Se as possíveis alternativas de resposta fizerem referência a apenas uma. Mas se tiverem mais de uma, geralmente vai pedir assim, a que predomina mais, principalmente. Então, o comando ele vai caminhar dessa forma. Então, ao lado da função poética da linguagem, qual é a outra função que nós vamos entender aqui? Mesmo sem conhecer as outras, vocês precisam internalizar na mente de vocês que a presença do eu lírico, quem é o eu lírico? A voz que fala no poema, a voz que fala na canção. E como é que elas se materializam? Pela presença da primeira pessoa, o eu. Ó, se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Né? Aqui a gente pode pensar que tem um erro de coesão pela repetição, mas existe a licença poética que muitas vezes permite que isso aconteça. Boa noite, Francicleide, né? Permite que isso aconteça. Então, pela presença do eu lírico, vocês já podem perceber que a resposta está na letra A. Exatamente. A resposta ela vai caminhar, né, na emotiva. Tudo bem? Então, calma que a gente vai passar pelas outras também. É possível cair, professora? É possível. Eu vi em algumas provas a função emotiva. Lógico que tem outras que caem mais, mas a emotiva é possível. Sabe por quê? Existem muitas canções que estão circulando e que o eu lírico é bem forte, é bem presente. Principalmente se for canções que no ano anterior, no caso do Enem, tenha sido destaque. Canções da MPB também, é muito provável. Mas eu ainda bato na tecla sobre outro gênero que nós vamos falar neste instante, sobre outra função, né? Função que abordam outros gêneros, aí eu vou dizer para vocês a minha aposta, né, nas questões. Vamos agora para o segundo tipo. O segundo tipo, gente, é a função apelativa ou conativa, tá bom? Tem a função de apelar. Essa aqui é bem fácil. E essa é uma das que caem muito, bastante. Essa aqui, ó,
tá páreo para pau a pau com outra função, que é bem provável de cair, né? Esta função da linguagem é direcionada ao convencimento do interlocutor, ou seja, da pessoa que recebe a mensagem, que também é chamada de quê? De receptor. Então, o foco aqui, gente, não é mais no eu, não é mais no emissor. O foco aqui já é aonde? No receptor. Então, quem constrói esses textos tem uma intenção, atrair o receptor. Então, na função conativa, estão as mensagens de aconselhamento, de ordem, todos aqueles textos que estão com verbos no imperativo, eles têm a função apelativa, ou seja, a conativa. Vamos ver. O emissor, né, ele constrói o texto, né? Ele organiza a mensagem do texto, mas o objetivo não é nele, né? A intenção não é nele. Qual é a intenção, né? A finalidade é influenciar o receptor. Será que vocês já sabem quais são os gêneros que nós vamos encontrar com essa função? Com a função basicamente apelativa ou conativa? Vamos ver. Primeiro, as características, né? Uso de verbos no imperativo. Então, nós vamos encontrar faça, use, compre, né? A interlocução com o receptor, a interlocução, o emissor dialogando com o receptor, uso de cores fortes e chamativas para chamar realmente a atenção do receptor. Pode usar linguagem mista. O que é isso? Linguagem mista. Pode ser que esses textos tenham linguagem mista, que são os textos semióticos. Exatamente. Alguém já captou aqui e botou no chat, né? Exatamente, Keila também, né? Então, o objetivo é agir sobre o receptor de maneira intencional. Exatamente. Então, já estamos percebendo uma diferença da emotiva, né? Que é expressiva, para a apelativa conativa. Então, como é que você faz isso? Que você atrai, a atenção vai totalmente para o receptor, né? Quando você utiliza esses textos aqui, os gêneros textuais, olha, as propagandas, publicidades, as orações, as preces, pedidos, né? O que tem ordens, todos aqueles textos que têm ordens, as guias, tutoriais, receitas, os textos instrucionais, gente, que ensinam, né, a manusear um objeto que vocês podem comprar. Esses textos, eles têm uma função apelativa. Eles têm uma linguagem com o uso de palavras no imperativo, dando uma ordem, né? Então, olha só uma clássica. Beba Coca-Cola, bem gelada. Observem que o verbo beber está no imperativo, beba, né? Então, o que é que ele quer? A intenção do emissor é atingir diretamente o receptor. Então, o foco sai dele, como na emotiva, e direciona ao receptor. E aí nós temos aqui, né, um anúncio, né, um texto em forma de anúncio, um gênero textual, né, que a finalidade dele é convencer o leitor, né, que é o receptor, a fazer uso daquele, no caso, alimento, né, no caso da bebida. Aí vamos lá. Olha outro aqui. Né? Observem esse outro. Bem clássico, né? Bem clássico mesmo. Compre batom. Compre batom. Compre batom. É um texto, é uma propaganda que a intenção é atrair o receptor para que eles possam realmente comprar. Então, a função nesse caso
ela é conativa, é apelativa, apela mesmo para o leitor. Interessante, né? Fácil, facinho. Nesse caso, outro. Friboi. Peça, friboi. Carne confiável tem nome. Olha só o foco. Quem construiu, o emissor que construiu, ele não estava pensando nele mesmo, ele estava pensando em quem? Nos consumidores, nos leitores, né, na realidade, perdão, nos leitores desse texto. Então, tudo é questão, gente, de intenção. Qual era a intenção? E a gente não pode dissociar os elementos da comunicação às funções que a linguagem possui. Outro, a Sadia é a nova patrocinadora oficial da NBA. E qual é o seu time preferido? Lakers, Celtics, Nets, Bulls ou Nuggets? Nuggets, amantes da NBA. Essa vai ser a temporada mais saborosa da história. E você vai acompanhar enterradas com pizza, assistência com Chicken Wing, sei lá, box com mac and cheese e arremessos com nuggets. Sadia? Para quem tem fome de NBA. Até um trocadilho, né? Fazendo uma analogia aqui, metaforicamente fazendo essa associação para dizer que, né, a Sadia faz um comparativo com a NBA, com os jogadores, com os times de basquete. Mas não deixe, mesmo a construção do texto estando dessa forma, tá bom? Não deixa de ser uma propaganda. E aí, se tiver uma questão dessa, você já sabe. Que função é essa? Essa função não pode ser emotiva. Eu vou fazer a comparação com a emotiva, porque a gente viu agora. Essa função, ela é apelativa. Olha só. Aqui foi uma questão de um concurso que eu peguei. Prova de um concurso. A imagem, que é o gênero, aqui é o comando. Aí falava assim, a imagem acima está associada a uma função da linguagem. Essa função da linguagem denomina-se, aí tinha aqui A, B, C ou D. Compre batom, uma criança, né? E aqui o batom, que não é aquele de passar nos lábios, mas sim o chocolate. Então, que função é essa? A, B, C, D ou E? Então, era uma questão que estava lá para questão de concurso mesmo, viu? Não era nem não, era concurso. Concurso municipal de uma prefeitura. E aí fazia essa pergunta. Então, se o concurso fosse hoje e tivesse uma dessa, né? Provavelmente vocês teriam sucesso. E eu creio que no que vai ter aqui, se cair uma questão que é provável, né? Quase que provável, eu espero que nenhum de vocês fiquem para trás. Então, quais são as propagandas que a gente vê, os anúncios que a gente vê hoje na sociedade? São diversos, né? Então, a gente pode encontrar, geralmente pode ser que eles coloquem de acordo com as temáticas dos textos de língua portuguesa. Mas percebam que nós vamos ver vários em revistas, nós vamos ver na TV, nós vamos ver em vários ambientes, né, na internet. Os blogs trazem propagandas, trazem anúncios o tempo todo. Então, percebam que uma função que pode cair no concurso que vocês estão aguardando é a função apelativa. Então, no nosso caso aí, a resposta está na cara, até porque eu já botei esse exemplo antes, né? Tá aqui a função conativa ou apelativa. Cuidado também, que pode ser que aqui esteja assim, como resposta, função conativa ou denotativa, ou expressiva. Aí vocês tomem muito cuidado para não errar nesse momento. Porque vocês têm que fazer a associação. Se tivesse aqui função conativa
e aí algum ou 2 pontos e receptor, aí sim, né? Se fosse o texto anterior, uma música, a música de Raul Seixas, né, falando emotiva, e a outra palavra, entre aspas, emissor, tudo bem. Agora, cuidado, porque os termos têm que estar condizentes, para vocês não errarem a questão. Bom? Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Vocês estão compreendendo direitinho? Esses dois aqui, se cair, vocês já sabem, né? Beleza. Fico feliz. Aí, vamos lá. Agora, referencial denotativa. Lembram lá atrás, quando eu disse, pessoal, nós precisamos estudar os sentidos conotativo e denotativo. Então, naquele momento, eu falei para vocês que os sentidos denotativos estão relacionados a quê? Estão relacionados ao que é real, né? Ao que é objetivo, ao que é literal. Já o conotativo tem uma relação direta com a linguagem figurada. Lembram, né? Então, vamos lá. A gente vai usar agora um deles, que é o denotativo. Então, percebam, a intenção do emissor, daquele que constrói o gênero textual, né? Nesse caso, é falar objetivamente com o contexto real. Então, qual é a função? A função, ela vai falar de fatos do cotidiano. A característica é a informação. Então, a palavra-chave para a função referencial ou denotativa é a informatividade. E olha lá, dentro dos elementos da comunicação, há uma relação direta com o referente. O referente é o contexto. Ok? Então, nós vimos aqui emissor, receptor, e o referente. O referente é o contexto. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos lá. Centraliza-se no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. Eu acho que vocês já pegaram aqui o fio da meada e já sabem quais são os textos que podem ter essa função referencial. Então, uma linguagem objetiva, direta, denotativa, onde prevalece o quê? A primeira pessoa. Se na emotiva ou a terceira pessoa, se na emotiva era a primeira pessoa, nesse caso aqui já é a terceira. Ok? Então, qual é a linguagem? É aquela linguagem, né, informativa que é usada em quê? Nas notícias de jornal, nos livros científicos, ok? Então, uso, as características. Uso. Notícia, Francisca. Característica. Uso da terceira pessoa. Linguagem objetiva, impessoal e denotativa. Dados estatísticos, exemplificação, mapas, tabelas. Né? Quero dizer para vocês que nós vamos encontrar em artigos científicos a linguagem ou a função referencial. Então, se tem um recorte de um artigo científico, pode pegar texto de divulgação científico, a função é referencial. Tá? Então, mapas. Se na hora lá da prova tiver um mapa, né, uma tabela, alguns dados estatísticos, podem bater em cima no referencial, porque a questão vai caminhar por aí. Então, quais são os exemplos que eu falei que são do nosso cotidiano? As reportagens, né, editoriais, folhetos informativos, né? Descrições, que são as bulas de remédio. Né? Então, percebam que, ao mesmo tempo, vai existir, né,
textos com mais de uma função, mas tem uma que predomina. É isso que vocês têm que pensar. Olha, as teses, dissertações que eu falei, artigo científico, né, que são as teses, as monografias, as dissertações, né, fotos jornalísticas, livros didáticos, documentos oficiais. Teve até um texto que a gente fez uma questão, né, que era um trecho de uma dissertação, né, e tinha uma questão sobre o tipo de gênero ou era o gênero textual. E, na sequência, tinha uma questão sobre a função, dizendo qual era a função daquele texto, né? A função da linguagem. E aí, função referencial. Livros didáticos podem trazer referencial, só que cuidado, que ao mesmo tempo que o livro didático traz a função referencial, pode trazer também outra função, que a gente vai falar daqui a pouco. Essa função, ela também tem sua importância, mas ela é fácil de identificar, ok? Então, fotos jornalísticas, documentos oficiais. Então, prestem atenção que documentos oficiais, eles vão trazer a função referencial. Quais, professores? Memorando, ofício, comunicação interna e outros mais, eles vão estar com a função referencial, ok? Olha só o texto que eu trago para vocês. Eu gosto de, antes de ler o texto, observar aqui embaixo, ó, para eu saber de onde vem esse texto. Aí vamos lá. O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira, dia 29, né, 9 casos suspeitos de coronavírus no país. São 3 casos em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Paraná e 1 no Ceará. De acordo com o boletim, novo boletim, já foram notificados 33 pacientes com quadros suspeitos, mas apenas 9 estão em investigação. Os demais foram descartados ou excluídos, por não se enquadrarem nos requisitos definidos pela Organização Mundial de Saúde. Com a alteração da definição de casos suspeitos, desde ontem, dia 28, todas as pessoas que chegarem da China e apresentaram sintomas respiratórios em cerca de 15 dias entram nessa classificação. O Ministério interpreta que o número de notificações irá aumentar nos próximos dias. Anteriormente, o quadro só era considerado suspeito se a pessoa tivesse visitado a região de Wuhan ou tido contato com alguém infectado. Boletins da situação epidemiológica do coronavírus no Brasil serão publicados diariamente a partir desta quarta-feira. Então, aqui nós temos um recorte, né? Lá naquele iniciozinho, quando se falava, começava a se falar da chegada, né, do coronavírus ao país. O Brasil ouviu falar, mas até então pensava que isso ia ficar distante, né? Então, o que é que nós temos aqui? Um texto denotativo. Foi que nós aprendemos que o texto denotativo é um texto real, literal e objetivo. Não foi isso? Então, se é um texto literal objetivo, nós temos o quê? Nós temos aqui um gênero textual que se materializa dessa forma e podemos dizer que a função, nesse caso, a função dele é o quê? Referencial. A função do texto, a notícia que nós temos aqui, tem como predominância a referencial. Deu para entender? Tudo bem? Textos objetivos, como as teses, textos objetivos, como relatórios, como documentos oficiais, como dissertações. Cai muito, viu, gente? Verbetes de enciclopédias, ele pode entrar também como outra, mas assim,
traz um conceito científico, né? Artigo de divulgação científica, também traz um estudo, uma linguagem objetiva. Mas, em resumo, atentem-se para a palavra informação. Se traz uma informação, a função básica dela é justamente, né, a referencial. Ok? Tudo bem para a gente passar para a poética? É bom, né? É um assunto gostoso. Eu gosto. Eu gosto. A gente vai ver como se funciona também nas tirinhas, nos outros textos, caso caia, né? Para vocês não passarem batido e ficarem perdidos com relação a essas funções. Eu disse para vocês que eles podem cair em uma só, dizendo para vocês identificarem só uma, ou identificarem mais de uma dentro de um texto só, ou mais de um, texto 1 e texto 2. Podemos prosseguir? Tudo ok? Né? Pronto, vamos lá. Ninguém sinalizou aí não, mas vamos lá. A próxima função é a poética. A função poética, pessoal, ela revela cuidado para não confundir com a emotiva. A função poética, ela tem um cuidado com as palavras são rebuscadas, né? A questão do ritmo das frases, a sonoridade. Quando a gente fala em sonoridade das palavras, a gente vai para o poema, né? O jogo de ideias, né? Jogo de palavras. Se a gente pensar no barroco, né? Se a gente pensar na literatura, nós vamos perceber muito essa questão da função poética dentro do texto. Só que a função poética, às vezes, ela caminha lado a lado com a função emotiva. Mas elas têm particularidades. E vocês precisam aprender a identificar as particularidades da função poética. Então, a função poética, o principal objetivo é transmitir uma mensagem elaborada, formalmente estruturada, com as palavras cuidadosamente selecionadas para produzir um resultado estético. A preocupação é com a estética. Então, a estética, quando se fala em estética, se fala muito em poema. Então, a gente tem nas escolas literárias o simbolismo, nós temos o parnasianismo, que se preocupava muito com essa questão poética em si, né? Com essa organização, essa sonoridade das palavras, com as rimas, né? Os versos brancos, os versos, né? Os trocadilhos, com muita coisa que tem. Então, a função poética vai caminhar por aí. Tudo bem? Vamos ver aqui algumas características. Olha lá, a função poética necessita do conhecimento que a gente viu na aula passada sobre o quê? Sobre o sentido conotativo. Então, o que é que a gente vai encontrar na função poética? Figuras de linguagem. Então, se você for para o barroco, você vai perceber que a linguagem que eles utilizavam nos poemas, né, era recheada de figuras, né? Tanto tinha metáfora, como tinha antítese e tantas outras internamente nelas constituídas. Então, uso de linguagem conotativa. Então, se eu não sei o que é a linguagem conotativa, eu não vou chegar ao gabarito, porque eu não vou conseguir identificar o que é função poética, né? Então, o trabalho, né, a questão da depuração, o cuidado com a forma. No modernismo, havia muita crítica aos parnasianistas, salvo engano, né? Então, muitos deles, tanto que na época da Semana de Arte Moderna, houve críticas à escola literária anterior. Por quê? Por causa desse exagero na estética, das palavras todas rebuscadas, que fazia distanciamento com a realidade vivida no Brasil naquele momento, né? Então era um olhar mais europeu do que brasileiro. Então existia todo um rigor estético.
Também, gente, a exploração do som e do ritmo das palavras, que tem muito a ver com a rima, né? As canções podem trazer, professora, a função poética? Pode sim, pode ser, né? Então, pode ser em poesia, que no caso é o poema, ou em prosa. Né? Em poesia, porque a gente faz uma relação da poesia com a relação também das imagens, né? Que pode trazer, né? E nós temos também encontrar na linguagem não verbal, que está muito relacionado com a poesia. Né? A fotografia pode trazer? Pode. Né? Geralmente, quando a fotografia vem, pode ter um textozinho de base, falando, né? Reforçando e fazendo com que a gente identifique a função poética daquele texto. Estou falando o tempo todo de gêneros textuais. Também estou fazendo referência o tempo todo aos elementos da comunicação, porque eles são complementos das funções que nós temos. São 6 funções. Né? E aqui nós temos como exemplos as obras literárias, né? Em prosa, em poesia. Então, quando a gente fala em prosa e poesia, é nesse sentido. Então, aquelas obras literárias que são frequentes, eu já falei aqui do simbolismo, falei também do barroco, né? O arcadismo também traz a poesia, né? Os trava-línguas, jogo de palavras, pinturas, filmes, músicas, foto artística, traz a função poética, certo? Então, olha Braulio Bessa. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você vai resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz a esperança e faz a gente seguir. Então, perceba que nós temos um poema aqui. Eu poderia chamar o poema, dizer que esse poema tem a função emotiva? O que é que vocês acham? Existe a função emotiva aqui? Porque você pode olhar e dizer, ah, professora, aí tem um poema. A senhora não disse que o poema tem função emotiva? Depende, tem um detalhe aí que distancia. Qual é o detalhe? Né? Quem sabe me dizer? Ô, Dandara, qual é o detalhe que estava lá como característica da emotiva, que distancia o poema da função que eu falei agora? Né? Não tem a presença do eu, não tem a presença da primeira pessoa. Por isso que a gente não pode chamar aqui, né, o fragmento aqui, a estrofe de Braulio Bessa, eu não posso dizer que aqui tem a função emotiva, porque não tem o eu lírico, não tem o eu, a presença do eu constante aqui. Não tem. Então, nesse caso, nós temos a função poética. Lembram lá atrás que eu disse, cuidado para não confundir a emotiva expressiva com a poética. Porque a finalidade da poética não é a intenção no eu, mas sim, né, tem objetivos bem definidos, diferentes, que não tem nada a ver com o outro. Eles podem existir, professora, com os dois? Sim, pode existir. A gente vai pensar que vão existir alguns poemas que, além do eu, existem palavras rebuscadas, né? Aquele rigor, e pode ser que a banca cobre nesse sentido. Então, se tiver uma alternativa falando emotiva e poética, é melhor ir nesse gabarito do que ter uma emotiva e uma referencial. Jamais, né? A referencial. Ele caminha lado a lado com a poética, né? Entretanto, né? No entanto, é preciso observar essas particularidades. E cada uma tem. Tudo bem, né? Olha só. A bola da vez agora são os poemas visuais. Todo mundo conhece os poemas visuais? Tem se falado muito.
faz parte da literatura contemporânea. Os poemas visuais, eles não têm mais aquela estrutura definida, né, em verso e estrofe, como a gente via, como era clássico, base, nos outros poemas que são materializados aí na nossa vivência, no nosso cotidiano. Hoje, olha, até no Fundamental 1, entrou como gênero na BNCC, né? E tem despertado aí, tem sido estudado do 5º ano para cá. Eu tenho analisado alguns livros, né, por causa do canal da TV que a gente está gravando, ainda está artesanal os vídeos, mas a gente está tentando buscar, melhorar um pouquinho. Os primeiros que estão lá postos foram da primeira semana, em que a gente ainda nem sabia como era o processo. Gravamos praticamente no escuro. Mas, assim, eu tenho estudado bastante os poemas e também, quando eu gosto muito de estudar literatura e eu gosto muito de estudar do modernismo em diante. E a poesia visual, o poema visual, junto com o poema concreto, né, eles estão fortemente agora sendo cobrados. Então, se a gente pensar aqui, ampulheta da vida, então, observe que vai falar e, ao mesmo tempo, fazer a representação por símbolos, por imagem. Então, olha só, a vida está incontinente. Areia de ampulheta dá-nos constantes impressões de finito. Ou seja, o tempo, né? O tempo passa. Quando, de fato, apenas alcançamos um importante ponto de virada. E aí você volta, né? Você pode dar continuidade fazendo o contorno novamente. E dentro nós temos, simbolizando o desenho da ampulheta, né? A tua vida avança ou escorre neste momento. Olha só a significação que nós temos aqui. A tua vida avança ou escorre neste momento. Então, perceberam? Se na prova tiver um poema visual, nós temos vários, né? Tem um que fala beba Coca-Cola, Coca, né? Nós temos na horizontal, na vertical. Tem um bastante interessante, que eu acho que o nome é Orvalho. E o Orvalho, ele faz acho que é Orvalho, ele faz o desenho do Cristo Redentor. Mas é um poema que está materializado na forma do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Interessante que ele não está falando sobre o Cristo Redentor. Esse poema visual, ele está falando basicamente das balas perdidas. Quem puder, eu posso até colocar para vocês no grupo, para vocês analisarem os poemas visuais. Então, perceberam como a estética, olha só como é a linguagem rebuscada, né? Cheia de desenhos, cheios de detalhes. Então, aqui nesse caso, se tivesse uma questão no concurso, ele não poderia ser associado à emotiva, viu? Ele só pode ser a função que a gente está vendo aqui, que é a função poética. Beleza? É muita informação, né? Muita informação mesmo. Agora, eu disse que apostava em uma função, né? A de cair. Eu acredito que a função referencial possa cair, mas também acredito que a função fática possa ser uma delas. E a metalinguística, que a gente vai ver nesse instante, pode ser que caia também. Então, a função fática, né, nós temos algumas características, mas ela está aqui, eu acabei colocando as características na frente, né, na questão de vai e vem, de organizar os slides. A função fática tem como principal objetivo estabelecer ou manter um canal de comunicação entre o emissor e o receptor. Não sei se vocês lembram, na aula sobre elementos da comunicação,
em que eu fazia referência ao canal. Aí eu falava, gente, qual é o canal de comunicação que eu estou usando aqui? A fala, né? E além da fala, nós temos os aparelhos tecnológicos, que servem de elo entre o emissor e o receptor. Então, toda vez que os textos caminharem, fizerem que a intenção estiver no canal, o tipo vai ser fática, viu? A função vai ser a função fática. Ou seja, né? A função fática, ela é utilizada, quer para iniciar a transmissão de uma mensagem, quer para assegurar a sua continuação e verificar que a mensagem está sendo entendida. Tudo bem até aqui? Então, a linguagem é usada para confirmar se, de fato, o emissor está sendo ouvido. E aí vamos aqui para as características. Uso de textos curtos, repetições, interjeições, onomatopeias, interrogações, exclamações e recursos que mantêm a comunicação sem ruídos entre o emissor e o receptor. Acho que todo mundo aqui já matou a charada de quais são os textos que têm a função fática, né? Então, vamos ver aqui. Olha só. Textos que têm cumprimentos, né? Que têm perguntas, conversas curtas, recursos virtuais de checagem, de visualização de conversa, né? Então, olha só aqui. Aqui é um texto. Alô, 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 quem fala? Tudo bem? Ok. Estão vendo que a intenção está no canal? Pegou o celular, está conversando com a pessoa. Aquilo que é produzido entre o emissor e o receptor, nós vamos chamar, né? A mensagem que é reproduzida, que no caso aqui foi reproduzida, alô, 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 quem fala por meio de diálogos, é a função fática, tá bom? E aí eu venho para a tirinha. Olha só o que Calvin, né? Aquele garotinho está fazendo. Ele está com um canal na mão. Ele diz, né? Alguém aí diz, oi, eu, Calvin, né? Ele responde, oi, eu, Calvin, e está com o telefone no ouvido. Aí no segundo quadrinho, o Calvin, que é um menino hiperativo, um menino fantástico, né? Ele junto com a Mafalda, junto com o H e tantos outros, e o Garfield, né? Derruba aí um bocado de concorrente no Enem. Aí no segundo ele diz assim, como vai? Belo dia lá fora, não? Né? Ouça, eu suponho que você deve estar pensando porque eu liguei. E ele só ouvindo, né? Só ouvindo. Então, essa conversa, gente, que está aqui por meio de diálogos, que denota, né, uma comunicação. Observe que nós temos o emissor e temos o receptor também aqui. Né? E nós temos o canal por onde essa informação, por onde esse texto está passando. Então, quando existir dessa forma, né, pensem, a função é fática, viu? A função, ela é fática. Olha, alô, quem fala, né? E olha o diálogo. Não, tenho certeza de que nós somos colegas. Tem certeza que nós somos colegas? Aí o outro diz, tenho. Que engraçado, eu não. Olha, desculpe, viu? O que é isso? Acontece. Esse café, será que a gente pode? Claro, fica para outra vez. Desculpa, hein? Cabeça minha. Tudo bem. Então, tchau. Ana Beatriz? E se eu dissesse que meu nome é Martins? Mas não é. Né? Perceba que há um diálogo. E nesse diálogo, nós temos a impressão que eles estão conversando por um canal. Esse canal poderia ser um bate-papo, né? Poderia ser o Messenger, a conversa pelo Messenger. Pode ser por um telefone fixo, pode ser por um telefone celular, né? Então, a função fática, ela está direcionada no canal por onde a mensagem caminha, de quem escreve para quem a recebe. Tá bom? Tudo bem, né?
Então, é uma das possíveis, né? Que podem cair também. Além das outras que eu comentei, pode ser que caia essa aqui. Agora, professora, a senhora já disse que todas podem cair. É fato. É fato, porque a gente passa por cada concurso e os concursos, eles realmente estão cobrando as funções da linguagem, né? Uma das 6. Às vezes tem 2 questões, às vezes tem 3. Depende da banca, né? Mas eu já falei para vocês, a banca de vocês tem caído bastante as funções da linguagem. E a metalinguística, que é provável, muito provável, qual é a função dela? A função é usar o código comunicativo para explicar o próprio código. Como é isso, professora? A linguagem fala dela mesma, se destina à explicação das próprias palavras, códigos. É quando você pega um elemento, né, e você fala sobre ele mesmo. Então, é quando você pega textos e o texto está falando sobre palavras, que é o código, usando a palavra, né? Professor, ainda está difícil, então vamos ver. Características. Uso de elementos técnicos, linguagem específica da área retratada, texto que fala sobre o próprio texto, imagens que retratam a própria imagem. Então, pega uma imagem, essa imagem está fazendo referência à própria imagem. É a função metalinguística. Vamos ver outra, né? Nesse caso aqui, função metalinguística. O dicionário. O dicionário vai pegar palavras e trazer os próprios conceitos sobre palavras que estão postas lá. Então, exemplos. Qualquer texto verbal ou não verbal que discuta sobre ele mesmo ou a sua forma de produção é a função metalinguística. Então, se eu pegar uma crônica que está falando sobre crônica, é função metalinguística. É possível, professora, ter uma crônica que fale sobre crônica? Tem. Tem uma crônica não sei se é Fernando Sabino, que ele fala da última crônica. Então, essa última crônica está falando sobre a crônica. Então, se está falando sobre a crônica, é metalinguística. Então, para ser metalinguística, tem que falar sobre si próprio. Então, a gente vai encontrar nos materiais didáticos, nos livros didáticos. Então, por isso, eu chamo a atenção da referencial. Alguém colocou aulas de gramática, com certeza. As aulas de gramática estão falando sobre, né, o próprio, né, falando sobre si próprio, sobre gramática. Aulas de gramática estão falando sobre gramática. Palavras, você construir um texto que fale de palavras, se você está usando palavras. Né? Aí vamos lá. Poemas, que falem sobre poemas. Ó. Aqui nós temos um texto, né? O texto, ele é não verbal, mas percebam, aqui nós temos uma foto, né? Uma foto falando da foto que eles estão tirando. Estão vendo? Percebem? Uma imagem falando da imagem. É uma crítica? É uma crítica. Né? Então, enquanto a pessoa está ali, digamos, se afogando, as outras, quem está participando da cena está fazendo o quê? Tirando foto. Então, uma foto falando de foto. Isso é metalinguística. Aqui, aviso. Não remova este aviso. O próprio texto falando sobre ele mesmo. Está aqui porque tem uma finalidade. Então, o código falando sobre ele mesmo. Olha aqui, uma mão pintando a própria mão, o próprio braço.
É a função metalinguística. Sabe onde a gente vai encontrar muito a função metalinguística? Nos textos de Carlos Drummond. Carlos Drummond ele faz isso como ninguém, usando a metalinguagem, né? Então, nós temos aqui, ó, no dicionário, falando sobre a própria palavra. Então, metalinguagem, o que significa? Ó, linguagem utilizada para descrever outra linguagem ou qualquer sistema de significação. Todo discurso acerca de uma língua, como as definições dos dicionários. Os dicionários não falam de língua portuguesa? Então, os dicionários falam sobre ele mesmo. Vamos ver como é que isso acontece na música. Minha música quer estar além do gosto. Não quer ter rosto. Não quer ser cultura. Minha música quer ser de categoria nenhuma. Minha música quer ser só ser música. Minha música não quer ser pouco. Você pode pensar que aqui está a linguagem emotiva, mas presta bem atenção que nós temos uma música falando sobre música. Então, a predominância aqui é da função metalinguística, que é quando o código fala sobre o próprio código. Eu pego um texto que fale, que usa palavras para falar sobre palavras. Isso é metalinguística. Tudo bem até aqui? Tudo ok? Deu para entender? Isso, aulas de gramática. Então, se a gente pegar para o poema, como eu já falei, nós vamos encontrar bastante nas questões de Carlos Drummond. Deixa me ver aqui se eu localizo uma prova do IDIB. Eu acho que eu fiz essa separação quando eu estava analisando. Rapidinho aqui, nas provas que eu tenho destaque. Deixa eu ver quais foram. Deixa eu tentar identificar aqui. Eu acredito que eu tenha reservado aqui. Já abri. Estou abrindo aqui a prova para ver se tem uma questão dessas. Aqui. Pronto, aqui tem. Vou mostrar aqui. Deixa eu... Pronto, aqui. Vocês verem como é que acontece na prova. Poxa, eu abri a prova, tá aqui aberta, mas ele não tá aparecendo como disponível, como janela. Agora tá. Ó. Estão vendo aqui, ó, vou voltar, ó, tá vendo que é IDIB, professor polivalente do Fundamental 1. Vou colocar aqui, ó, Prefeitura Municipal de Campos Sales, no Ceará. Ver se tem a data. Não faz referência, mas lá no site tem. Percebam aqui, deixa eu tirar essas informações, essa barra de ferramentas. Olha o texto que nós temos aqui. Texto 1. Quando Jean-Jacques Rousseau desenvolveu a teoria do contrato social em obra clássica, não estava sendo o primeiro a afirmar que o Estado surge de um acordo de vontades. Antes dele, Thomas Hobbes já desenvolvera teoria semelhante. Existe, porém, um foco de divergência entre estes autores. Se ambos consideram o homem primitivo vivendo no estado selvagem, passando a vida em sociedade mediante um pacto comum a todos, exatamente como se cria uma sociedade civil ou comercial, vale frisar que Rousseau imaginava uma convivência individualista, mas cordial, vivendo os homens pacificamente, sem atrito com seus semelhantes. Um contrato de Hobbes para quem, em célebre tirada, né? O homem é lobo do homem, do próprio homem. Está fazendo referência a isso, tá? Do próprio homem. Aí vamos lá. Homo homini lupus. Considerava Hobbes que o homem era um ser antissocial por natureza,
e seu apetite social seria o fruto da necessidade da vida comunitária, fiscalizada por um aparato social gigantesco, destinado a impor a ordem, o Estado, enfim. A este aparato, Hobbes denominava Leviatã. Esta palavra, de origem bíblica, designava um monstro mitológico que habitava o rio Nilo e devorava as populações ribeirinhas, tal como, segundo Hobbes, o Estado faz com seus súditos. Aí a gente olha para cá para a referência, para tentar entender que texto, que gênero textual é esse, né? Aí nós temos aqui com relação à tipologia, que a gente já estudou, que tipo de texto é esse? Será que esse texto ele é narrativo, ele é dialogal, é um texto expositivo ou argumentativo? Então, a gente já trabalhou nessa perspectiva. Aqui nós temos uma questão de compreensão, de acordo com o texto, as teorias de Rousseau e Hobbes são idênticas, né? Complementares, está lá no texto. A gente não vai partir para esse momento. Por esse trecho, conclui-se aqui uma questão de interpretação, né? Interpretação, quando tem assim, conclui-se, infere-se, deduz, né? Então, é interpretação. Mas vamos ao que nos interessa aqui. Percebam, aqui na questão 5, ao expor os conceitos referentes ao contrato social de Rousseau e de Hobbes, o texto em análise demonstra que foi construído a partir da função de uma linguagem denominada. Aí vai vir assim a questão referencial, emotiva, conativa ou metalinguística. Aí vocês precisam chegar a esse entendimento, estudar direitinho para entender qual é a função que predomina no texto. Então, quais são os gêneros que a gente pode considerar como referencial ou denotativa? Quais são os gêneros que a gente pode encontrar como emotiva, né? Então, a gente pode aqui já descartar alguma. Então, na concepção de vocês, quais as que a gente pode descartar? Descartar. Os distratores que a gente pode descartar. Podemos descartar a emotiva, né, que é a expressiva, porque não tem a primeira pessoa engajada. A conativa ou apelativa, por quê? Porque ela está basicamente centralizada no receptor. Não existe uma ordem aí, não é uma propaganda, né? A gente precisa refletir, será que é metalinguagem? Será que o texto tem alguma especificidade que está falando sobre o código, falando sobre o código? Ou nós temos aí uma linguagem denotativa, um texto referente, né, que usa as ideias objetivas, né, e tem uma linguagem baseada, centrada na terceira pessoa, os verbos estão na terceira pessoa. Então, a gente precisa pensar, primeiro por exclusão, e aí eu dou uma dica a vocês, primeiro pensem nas que não têm condições nenhuma de ser. Depois que vocês fizerem isso, vocês com certeza vão ficar duas, aí vocês analisem da melhor forma, sempre olhando para a fonte. Quando a gente olha para a fonte, a gente começa a pensar qual é a finalidade do texto. Será que esse texto tem como finalidade trazer uma informação ou falar sobre o próprio código? Então, se traz uma informação, né? E onde eu posso encontrar textos com gêneros textuais que trazem uma informação para saber se ela é referencial. A metalinguagem são aqueles textos que o código fala sobre o próprio código. Tá bom? Se vocês fossem marcar essa questão, vocês marcariam qual? Letra A ou letra D? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou ver se eu consigo abrir mais um. Deixa eu ver se esse outro... Essa outra prova do IBID, deixa eu ver se tem.
Geografia. Deixa eu olhar aqui. Pensaria na letra A. Keila também na letra A, né? Aqui é apoio de escolas da SEDUC, que eu não sei quem está representando, também pensa na letra A. Muito bem, exatamente. Eu quero ver se essa outra prova é de geografia aqui, ó. IDIB também, Goiânia, Pernambuco. Deixa-me ver se foi nessa que eu vi. Ó, a pílula da obediência. Vocês sabem qual é a pílula da obediência? Quem conhece? É um remédio para crianças e adolescentes, adultos também, que tem um transtorno. Mas, né, muitos jovens têm usado para fazerem concursos e também Enems. Então, a pílula da obediência vai falar sobre o quê? Sobre a Ritalina, viu? Aí nós temos, precisa conhecer o texto, você precisa ler aqui a fonte, e na sequência, eu não sei se foi esse que tem. Aqui, olha só. Vamos passar, vamos pensar. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo ele? Sim, né? Então, vamos pensar no texto. Olha o texto lá. Olha o tamanho do texto. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos, turma, porque se vocês souberem as características, né, conhecerem direitinho as especificidades de cada gênero, vocês vão chegar à resposta. Então, percebam que esse texto aqui é de Julien Brigo, né? Ele foi para o Le Monde, todo mundo conhece aqui o Le Monde, né? É um jornal. Se está num jornal, ele traz o quê? Deixa me ler aqui, peraí. Vou ler aqui rapidinho, né? Aqui 9h27, mas para a gente chegar à resposta, eu acho que é interessante a gente ler. A pílula da obediência. No sábado, 13 de abril de 2019, em Paris, Claire Leblon, chefe de equipe em um grande hotel, aumentar para vocês verem, na região de Paris, sentou-se mais uma vez na sala de espera para uma consulta de rotina na psiquiatria infantil de Niels, né, com Niels, seu filho de 11 anos. Em poucos minutos, o garoto estava em frente ao médico, respondendo perguntas sobre seu desempenho escolar e seu comportamento. Após alguns minutos sentado, o menino começa a se mexer, levanta-se, senta de novo e então pega o smartphone da mãe para ver fotos de cidades, sua paixão do momento. Passadas as fases das luminárias, das latas de lixo, dos caminhões, Plaft, o celular cai no chão. Claire se irrita, sua voz sobe de tom. Para ela, a cena é mais uma prova de que seu filho é diferente, impossível, incorrigível. Alguns anos atrás, ela encontrou a palavra adequada para isso. Ele é hiperativo. E assim ele iniciou seu tratamento. Seu mau comportamento o torna insuportável, tanto em casa quanto na escola. Ela havia ido bater a porta certa. O médico, cuja voz pode ser ouvida do outro lado da parede, tem fama de ser uma referência na área, sussurra ela. Assíduo, convidado das rádios nacionais, Gabriel Wolff, né, publica frequentes artigos na imprensa médica em geral. Ele assina muitos livros sobre seus temas favoritos, entre os quais se destacam o fracasso escolar, a precocidade e o famoso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, seu remédio milagroso Ritalina, medicamento derivado de uma molécula sintetizada de 1944 por um químico italiano, Leandro Panizon. Diz a história que Panizon desenvolveu o produto para sua esposa Margarida, apelidada de Rita, a qual desejava melhorar sua concentração e o desempenho no tênis. Nesse dia, todos os pacientes do Dr. Gabriel deixaram o consultório com uma receita de psicotrópicos em mãos.
A ritalina é composta por cloridrato de metilfenidato, um derivado de anfetaminas, que aumenta a produção de dopamina no cérebro, né? A molécula tem missão de libertar adultos e crianças de uma lista impressionante de imperfeições, da irritante tendência a se aborrecer diante de tarefas tediosas, a rejeição pura e simples da autoridade, passando pela desatenção e pela desconcentração. O medicamento é um dos principais produtos do laboratório Novartis, né, cujo volume de negócios foi aqui 52 bilhões em 2018. Conhecida como Smart Drugs, né, droga da inteligência, pílula da obediência, ou Kig Coke, cocaína para crianças, o psicoestimulante deve melhorar o desempenho intelectual do paciente e fornecer a pais e professores crianças maleáveis. A ritalina não cura nada. Ela é um paliativo, não uma cura. Apenas suspende os sintomas de desatenção, admite o Dr. Gabriel. Não há cura para o TDAH, que é um distúrbio biológico transmitido pelos genes. Na França, cerca de 72 mil pessoas com menos de 20 anos, a maioria de 16 a 17 anos, usaram o fetimeldato em 2016. Como a maioria de seus colegas hiperativos, Nils toma os comprimidos apenas nos dias de escola. O modo de difusão do remédio de liberação prolongada foi projetado para que ele tenha efeito garantido exatamente das 8 às 16. Quando uma criança perturba, a classe toda fica prejudicada, insiste o doutor Gabriel. Graças à sua poção mágica, não há mais necessidade de punições ou de truques pedagógicos para controlar os meninos maluquinhos. As meninas mais predispostas por sua educação a não causar perturbações em termos físicos são mais frequentemente diagnosticadas com um simples TDA, que é o transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade. Na França, a prescrição do metilfenidato explodiu. Ele é consumido 30 vezes mais hoje do que em 96, quando foi lançado. Em 2017, o medicamento vendeu 810 mil caixas, 4 vezes mais que em 2005. E há quem considere que o mercado ainda não está inundado bastante. 40 mil crianças tratadas em 2014 é pouco. Acha, por exemplo, o jornal Le Figaro, lamentando que centenas de milhares de crianças não possam contar com o tratamento que deveriam receber. O site Hello Doctors também adverte: a ritalina não está sendo suficientemente prescrita. Em 5 de setembro de 2017, Claire Leblon vai direto ao ponto. Nós damos isso a ele para ter um pouco de paz, pois assim ele obedece. Vai bem nas aulas e tem boas notas. Nós éramos chamados na escola todo dia, mas não faz mais efeito. Ele se sente angustiado, então vamos parar. É um texto longo, mas o que nos interessa é até aqui. Percebam que tem 40 linhas. Percebam que a prova é para professor de geografia. Provavelmente essa prova é a mesma para todas as áreas do conhecimento. Certo? Então, apesar de vocês perceberem que é um texto bastante longo, tem informações aí que traz muita inferência. Para quem? Quem tem parentes, quem já ouviu falar sobre o TDA e o TDAH, vai fazer uma associação com ritalina. E se vocês perceberem aí, quais são as características do texto? Pesquisa científica. O tempo todo traz estatísticas, o tempo todo traz a questão de percentuais, né? Traz também questão de datas, traz dados argumentativos para endossar. Então, se é um texto aqui assim, a gente pode considerar esse texto como informativo? O que é que vocês acham? Sim. Então, nós temos aqui uma notícia, mas essa notícia virou notícia a partir de um artigo, né, científico. Então, o que é que acontece? Os profissionais da área, os cientistas, eles fazem estudos por anos. Quando, através dos experimentos, eles chegam à conclusão, através de provas, e essas conclusões são passadas pelos órgãos reguladores,
Esses estudos, eles são publicados em uma revista renomada. Depois de publicado, eles ficam acessíveis para a população, né? E aí os jornais, as revistas, se apropriam desses estudos e lançam dentro do seu veículo de comunicação. Se vocês pegarem a revista super interessante, vocês vão ver muita coisa na área científica. Então, esses textos trazem uma informação. Se trazem uma informação, a gente pode considerar, né, dentro. Eu preciso ler todo porque é importante, né? Quem conhece a Ritalina, quem conhece o transtorno de déficit de atenção, vai se reconhecer dentro do texto. Mas, independente disso, eu sabendo que a função do texto é informar, fica mais confortável para saber a questão da função. Então, eu tenho aqui, a Ritalina é composta por, né, um trecho que está lá, da linha 18 a 21. Aí diz, tudo isso aqui, aí diz, o trecho acima é exemplo de função. Essa função, será que ela pode ser fática? Ela pode ser conativa? Ela pode ser metalinguística ou ela é referencial? Né? O que a gente pode encontrar como resposta nesse caso? Estão vendo como não é difícil? Percebem como não é difícil a função? E vocês estão percebendo que eu peguei duas provas diferentes e contextos diferentes para a área de professor e tem função da linguagem? E observe que aqui não é uma prova para o candidato de língua portuguesa. É uma prova para candidatos, um do Fundamental 1, que é o polivalente, né? E a outra prova é para a área de conhecimento geografia. Provavelmente, a prova para professor de língua portuguesa vai ser diferente, porque é mais complexa, mas as outras provas serão iguais. Então, a do professor, do candidato para a educação física, provavelmente vai ter o mesmo texto. De história, também o professor de geografia, de matemática, pode ser que tenha o mesmo texto. Então, é nessa pegada aí, gente, que vocês vão ter que identificar. Assim como tinha aquela função, né, apelativa que eu trouxe para vocês de compre batom, também vai ter a referencial. Perceberam que duas provas aqui nós encontramos a referencial? Interessante, né? Então, é nesse sentido aí que as provas vão trazer, dessa forma, e precisa que vocês estudem mesmo, se aprofundem mesmo. E é bom que vocês voltem lá no primeiro vídeo para entender realmente o que são os elementos da comunicação e a função que cada um desempenha. Ok? Tudo bem até aqui? Fechamos, né? A parte de estudo do texto, dos textos, né? Para a gente, na próxima aula, partir para a gramática. E aí eu vou elaborar um material para a gente, dessa parte inicial que a gente viu, dessa parte dos textos, para vocês fazerem o que a gente trabalhar até a quarta-feira. Eu vou preparar um material para vocês de questões, para vocês tentarem ver quantas questões vocês conseguem assimilar até o momento, até a presente data. Tá bom? Então, gostaram da aula? Deu para compreender bem? Certo? Eu estou à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não, aí a gente já está aqui com 9h40. A gente vai encerrar a aula e amanhã a gente retorna, já com conhecimentos. Pronto, já com conhecimento dentro da morfologia e dentro da sintaxe. Tá bom? Muito bem. Então, tudo isso vocês precisam de estudar a semântica. Isso é semântica, gente, é sentido. Né? E a gente está trabalhando com contexto, né? A coerência, a coesão. Ainda tem algumas coisinhas de coesão que eu quero pegar lá na frente com vocês, viu? Mas a gente, até aqui, eu acho que vocês vão ter sucesso. Eu estou muito esperançosa.
comece a analisar as provas, comece a analisar as funções que caem. Exatamente. Ó, sempre vá pegando as provas de outras bancas, Carlos Chagas, né, outras bancas, para vocês poderem chegar mais perto do que se espera de um gabarito, de um item, como é a formação. Mas o IDIB já faz uma linha assim de quais a gente vai encontrar como função, viu? Então, interpretação, compreensão, função da linguagem, eu acredito que vão estar presentes. Tipologia e gênero, nessa parte, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Foi um prazer e a gente se vê amanhã. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.